Uma jovem camponesa aceita se casar com o filho de um nobre para salvar sua família da miséria. Todos a julgaram, mas o tempo colocou cada palhaço em seu circo e mudou tudo. Já clique em inscrever-se para mais contos emocionantes como esse e evitar 10 anos de azar no amor. Em uma pequena vila ao pé das montanhas, onde o aroma de terra úmida se misturava com o suor do trabalho duro, vivia Mariana, uma jovem de apenas 18 anos. Seu cabelo castanho, sempre preso em uma trança desleixada, emoldurava um rosto de feições delicadas e olhos cor de mel que brilhavam com uma mistura de determinação e medo diante do futuro incerto que pairava sobre ela. A família de Mariana, os Santos, há gerações trabalhava a terra. No entanto, os últimos anos tinham sido especialmente difíceis. As secas haviam arruinado as colheitas e as dívidas se acumulavam como nuvens negras sobre suas cabeças. O pai de Mariana, João, um homem de mãos calejadas e costas curvadas por anos de trabalho no campo, enfrentava a possibilidade de perder o pequeno lote que era o sustento de toda a família. Uma tarde de verão, enquanto Mariana ajudava sua mãe, Ana, a preparar o jantar, uma carruagem luxuosa parou em frente à sua humilde casa. Dela desceu o Sr. Antônio Ribeiro, o fazendeiro mais poderoso da região. Sua presença imponente preencheu a pequena sala de estar dos Santos, fazendo com que o espaço parecesse ainda menor. Senhor Santos, começou o Sr. Antônio com voz grave, vim fazer-lhe uma proposta que poderia solucionar todos os seus problemas econômicos. Mariana, escondida atrás da porta da cozinha, ouvia com o coração acelerado. As palavras que se seguiram mudaram o curso de sua vida para sempre. Meu filho, Felipe, precisa de uma esposa. Em troca da mão de sua filha Mariana, estou disposto a cancelar todas as suas dívidas e garantir o bem-estar de sua família pelos próximos 10 anos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mariana sentiu que o mundo parava ao seu redor. Ela sabia de Felipe Ribeiro, o filho deformado do fazendeiro, objeto de sussurros e olhares de pena na vila. Nunca o tinha visto pessoalmente, mas as histórias sobre sua aparência e seu isolamento na mansão Ribeiro eram lendárias. Mas, senhor, a voz trêmula de João quebrou o silêncio. Mariana é só uma menina mal conhece a vida. Uma menina que poderia salvar sua família da ruína, replicou o Sr. Antônio com frieza. Pense nisso, Santos, é uma oferta generosa. Naquela noite, o jantar na casa dos Santos foi um assunto sombrio, Mariana. Sentada entre seus pais, sentia o peso de seus olhares carregados de culpa e desespero. Não posso pedir que você faça isso, filha, disse finalmente João, sua voz embargada pela emoção. Mariana olhou ao seu redor, viu as rachaduras nas paredes, os móveis desgastados, o cansaço nos olhos de sua mãe, pensou em seus irmãos mais novos, em seus sonhos de uma vida melhor, e então, com uma maturidade que surpreendeu até a ela mesma, tomou uma decisão. Eu farei, disse com voz firme, me casarei com Felipe Ribeiro. Os dias seguintes passaram em um turbilhão de preparativos. Mariana se movia como em um sonho, deixando que sua mãe e as mulheres da vila a vestissem e arrumassem para seu casamento. Olhava-se no espelho e mal se reconhecia na jovem pálida e séria que lhe devolvia o olhar. Na noite anterior ao casamento, enquanto empacotava os poucos pertences que levaria para sua nova vida, Mariana encontrou um pequeno espelho de mão, presente de sua avó. Segurou-o diante de seu rosto e prometeu a si mesma que, não importava o que o futuro lhe reservasse, nunca esqueceria quem realmente era. A manhã do casamento amanheceu cinzenta e fria, como se o céu compartilhasse o estado de espírito de Mariana. A jovem deixou-se vestir com um simples vestido branco, presente da família Ribeiro que contrastava cruelmente com a tristeza em seus olhos. A carruagem que a levaria à mansão, Ribeiro esperava em frente à sua casa. Mariana abraçou seus pais e irmãos, tentando gravar em sua memória cada detalhe de seus rostos, o cheiro de seu lar,
o som do vento entre as árvores que conhecera durante toda a sua vida. Seja forte, minha menina, sussurrou sua mãe, apertando-a com força. Lembre-se sempre que a verdadeira coragem está em seu coração. A viagem até a mansão Ribeiro foi curta, mas para Mariana pareceu uma eternidade. Cada curva do caminho a afastava mais de tudo que havia conhecido e amado. Quando, finalmente, a carruagem parou em frente à imponente estrutura de pedra, Mariana teve que reunir toda a sua coragem para não cair em prantos. Senhor Antônio a esperava na entrada, sua figura alta e elegante, contrastando com a fachada austera da mansão. Bem-vinda, Mariana, disse com um sorriso que não chegou aos olhos. Espero que encontre seu novo lar satisfatório. Mariana assentiu em silêncio, incapaz de formar palavras. Foi conduzida por corredores escuros e cômodos luxuosos, mas frios, até chegar a uma pequena capela dentro da própria mansão. Ali, diante de um altar adornado com flores brancas, viu Felipe Ribeiro pela primeira vez. O coração de Mariana deu um salto. Felipe estava de costas, mas mesmo assim, ela podia ver que seu corpo estava torcido de maneira antinatural. Seu ombro direito se erguia mais alto que o esquerdo e sua cabeça parecia afundar entre eles. Quando se virou para olhá-la, Mariana teve que fazer um esforço consciente para não recuar. O rosto de Felipe era um mosaico de traços desproporcionais. Seu olho esquerdo era menor que o direito e seu nariz se curvava de maneira pronunciada para um lado. Seus lábios grossos e tortos tremiam levemente enquanto a olhava, mas foram seus olhos que capturaram a atenção de Mariana. Eram de um azul profundo, como o céu em uma noite clara, e brilhavam com uma intensidade que a deixou sem fôlego. Neles, Mariana viu medo, esperança e uma solidão tão profunda que ecoou em seu próprio coração. A cerimônia foi breve e sombria. Mariana ouviu sua própria voz, distante e apagada, pronunciar os votos que a uniriam para sempre a este homem que mal conhecia. Quando o padre os declarou marido e mulher, ela sentiu como se tivesse assinado sua própria sentença. O jantar que se seguiu foi um acontecimento tenso e silencioso. Mariana se sentou ao lado de Felipe, consciente de cada movimento, de cada olhar furtivo que os poucos convidados lhes lançavam. Sr. Antônio dominava a conversa, falando de negócios e política, como se o casamento de seu filho fosse um mero trâmite em sua agenda diária. Finalmente chegou o momento que Mariana temia. Sr. Antônio se levantou, sua voz ressoando na sala de jantar. É hora de os recém-casados se retirarem, anunciou com um sorriso que não ocultava sua satisfação. Felipe, mostre à sua esposa seus novos aposentos. Mariana sentiu que as pernas tremiam enquanto seguia Felipe pelos corredores da mansão. O silêncio entre eles era pesado, carregado de expectativas e medos não expressos. Quando chegaram a uma grande porta de madeira entalhada, Felipe parou, sua mão trêmula sobre a maçaneta. Começou, sua voz rouca pelo desuso. Entendo se preferir dormir em quartos separados. Mariana o olhou, surpresa com a gentileza em sua voz. Por um momento, viu além de sua aparência e reconheceu nele a mesma vulnerabilidade que sentia. É nossa noite de núpcias, respondeu suavemente. Compartilharemos o quarto como se espera de nós. Felipe assentiu, uma mistura de alívio e ansiedade cruzando seu rosto deformado. Abriu a porta e deixou que Mariana entrasse primeiro. O quarto era grande e luxuoso, dominado por uma enorme cama com dossel Mariana. Ficou de pé no centro, subitamente consciente da realidade de sua situação. Estava casada e esperava-se que cumprisse com seus deveres conjugais. Não tenha medo, disse Felipe, fechando a porta atrás de si. Não farei nada que você não queira. Mariana se virou para olhá-lo, surpresa mais uma vez com a gentileza em sua voz. Obrigada, sussurrou, sentindo que as lágrimas, que havia contido o dia todo, finalmente transbordavam. Felipe se aproximou dela, seus movimentos lentos e cuidadosos, como se temesse assustá-la. Com uma ternura que contradizia sua aparência tosca, levantou uma mão e secou suavemente as lágrimas de Mariana.
Sei que não sou o marido que você teria escolhido, disse, sua voz carregada de uma tristeza antiga, mas prometo tratá-la com respeito e carinho. Talvez com o tempo possamos encontrar alguma felicidade juntos. Mariana o olhou nos olhos, aqueles olhos azuis que pareciam conter um mundo de emoções. E pela primeira vez, desde que aceitara este casamento, sentiu um lampejo de esperança. Os dias seguintes ao casamento foram um período de adaptação para Mariana. A mansão Ribeiro, com seus corredores intermináveis e cômodos suntuosos, parecia um labirinto no qual ela temia se perder. Todas as manhãs, ao acordar, precisava de alguns segundos para se lembrar de onde estava e por que Felipe, por sua vez, parecia igualmente desconfortável com a nova situação. Durante o dia, mal se viam. Ele passava a maior parte do tempo em seu escritório, ocupando-se dos negócios da família, enquanto Mariana vagava pela casa tentando encontrar seu lugar neste novo mundo. As noites eram um assunto tenso, compartilhavam a cama, como se esperava de um casamento, mas um abismo invisível parecia separá-los. Felipe sempre se deitava depois dela e se levantava antes do amanhecer, como se temesse que Mariana tivesse que enfrentar sua deformidade à luz do dia. Uma manhã, quase 2 semanas após o casamento, Mariana decidiu que era hora de romper esse padrão. Levantou-se cedo e dirigiu-se à cozinha, surpreendendo os criados que não estavam acostumados a ver a nova senhora da casa em seus domínios. Bom dia, cumprimentou Mariana com um sorriso tímido. Gostaria de preparar o café da manhã para meu marido. Poderiam me indicar onde estão as coisas? A cozinheira, uma mulher robusta chamada Dona Zefa, olhou-a com uma mistura de surpresa e aprovação. Claro, senhora, será um prazer ajudá-la. Com a orientação de Dona Zefa, Mariana preparou um café da manhã simples, mas substancioso. Ovos mexidos, pão recém-assado e uma jarra de café quente. Colocou tudo em uma bandeja e, respirando fundo para criar coragem, dirigiu-se ao escritório de Felipe. Bateu suavemente na porta e esperou. Passaram-se alguns segundos que pareceram eternos, antes de ouvir a voz rouca de Felipe. Entre. Mariana entrou, equilibrando cuidadosamente a bandeja. Felipe estava sentado atrás de uma grande escrivaninha de madeira, rodeado de livros e papéis. Olhou-a com surpresa, seus olhos azuis se abrindo de par em par. Bom dia, disse Mariana, tentando fazer sua voz soar firme. Pensei que poderíamos tomar café da manhã juntos hoje. Felipe, olhou fixamente por um momento, como se não pudesse acreditar no que via. Então, lentamente, um pequeno sorriso se formou em seus lábios tortos. Isso seria agradável, respondeu, sua voz suave e carregada de uma emoção que Mariana não pôde identificar. Mariana colocou a bandeja sobre a escrivaninha e sentou-se em frente a Felipe. Por alguns minutos comeram em silêncio, mas era um silêncio diferente do dos dias anteriores. Havia um novo conforto nele, uma sensação de que algo havia mudado. Está delicioso, disse finalmente Felipe, olhando para Mariana com genuína admiração. Não sabia que você cozinhava. Mariana sentiu que corava sob seu olhar. Minha mãe me ensinou, explicou. Em casa, todos ajudávamos nas tarefas. Deve ser difícil para você, disse Felipe depois de um momento. Deixar tudo para trás e vir para cá. Mariana o olhou, surpresa com a compreensão em sua voz. Admitiu. Mas também sei que foi necessário minha família. Eu sei, interrompeu Felipe suavemente. E quero que saiba que aprecio o seu sacrifício. Sei que não sou o que uma jovem como você teria escolhido. Mariana sentiu algo se remexer em seu interior diante da tristeza na voz de Felipe. Sem pensar, estendeu sua mão e a colocou sobre a dele. Talvez não tenhamos escolhido isso, disse suavemente, mas estamos aqui agora. Acho que poderíamos tentar nos conhecer, não é? Felipe olhou para suas mãos unidas, depois levantou o olhar para Mariana. Em seus olhos ela viu um lampejo de esperança que ecoou em seu próprio coração. Eu gostaria disso, respondeu com um sorriso tímido. A partir daquele dia, algo mudou entre Mariana e Felipe. Começaram a compartilhar mais momentos juntos,
Mariana começou a acompanhar Felipe em seu escritório, lendo enquanto ele trabalhava e ocasionalmente ajudando-o com a correspondência. À tarde, tomavam chá no jardim, falando sobre suas vidas, seus sonhos e seus medos. Mariana descobriu que, por trás de sua aparência tosca, Felipe era um homem inteligente e sensível. Ele tinha uma paixão pela literatura que rivalizava com a dela própria, e logo se encontraram discutindo animadamente sobre seus livros favoritos. Uma tarde, enquanto passeavam pelos jardins da mansão, Mariana notou uma área descuidada em um canto afastado. "O que tem ali?" perguntou, apontando para o espaço cheio de mato. Felipe seguiu. Seu olhar e seu rosto se sombreou levemente. "Era o jardim da minha mãe", explicou. "Depois que ela morreu, ninguém cuidou dele." Mariana sentiu uma pontada de tristeza pela dor evidente na voz de Felipe. Sem pensar, disse: "Poderíamos restaurá-lo se quiser. Eu costumava ajudar na horta em casa, não seria difícil limpar a área e plantar algumas flores." Felipe a olhou surpreso, mas um pequeno sorriso se formou em seus lábios. "Você faria isso?" perguntou, sua voz cheia de uma emoção que Mariana não pôde identificar completamente. "Claro", respondeu Mariana com um sorriso, "poderíamos fazer isso juntos." Nos dias seguintes, eles se encontraram trabalhando lado a lado no jardim abandonado. Mariana ensinou Felipe como arrancar as ervas daninhas e preparar a terra para as novas plantas. Felipe, apesar de seu corpo deformado, mostrou-se um aluno entusiasta e dedicado. Uma tarde, enquanto plantavam algumas rosas, suas mãos se roçaram acidentalmente. Mariana sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo e levantou o olhar, para encontrar os olhos de Felipe. Por um momento, o tempo pareceu parar enquanto se olhavam fixamente. Foi Felipe quem quebrou o encanto, desviando o olhar com um leve rubor em suas bochechas deformadas. "Desculpe", murmurou, voltando à sua tarefa. Mariana ficou olhando para ele, confusa com a intensidade das emoções que aquele simples toque havia despertado nela. Seria possível que estivesse começando a sentir algo por Felipe? Naquela noite, enquanto se preparavam para dormir, Mariana notou que Felipe parecia mais nervoso que o habitual. Finalmente, quando ambos estavam na cama, ele se virou para ela. "Mariana", começou, sua voz apenas um sussurro, "eu quero agradecer." "Pelo quê?" perguntou ela, surpresa. "Por tudo", respondeu ele. "Por ser gentil comigo, por não fugir de mim, por pôr-me fazer sentir como se eu fosse mais do que minha aparência." Mariana sentiu seu coração se apertar diante da vulnerabilidade na voz de Felipe. Sem pensar, estendeu a mão e acariciou suavemente sua bochecha deformada. "Você é mais do que sua aparência, Felipe", disse suavemente. "Você é um homem maravilhoso e estou feliz por ter a oportunidade de conhecê-lo." Felipe fechou os olhos, apoiando-se em seu toque. Quando os abriu novamente, Mariana viu neles um brilho de determinação. Lentamente, como se dando a ela tempo para recuar, Felipe se inclinou em sua direção. O beijo foi suave, apenas um roçar de lábios, mas enviou uma onda de calor através do corpo de Mariana. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. "Eu sinto muito", começou Felipe, mas Mariana o silenciou, colocando um dedo sobre seus lábios. "Não sinta", sussurrou. "Eu também queria." Aquela noite marcou um ponto de virada em seu relacionamento. A partir daquele momento, suas interações ficaram carregadas de uma nova intimidade. Os toques casuais se tornaram mais frequentes, os olhares mais prolongados. Mariana descobriu que ansiava pelo toque de Felipe, que seu coração acelerava cada vez que ele entrava no quarto. No entanto, à medida que seu relacionamento florescia, uma sombra pairava sobre eles. Senhor Antônio começou a fazer perguntas, a insinuar seu desejo por um herdeiro. Mariana podia ver a tensão nos ombros de Felipe cada vez que seu pai mencionava o assunto. Uma noite, após um jantar particularmente tenso com Senhor Antônio, Felipe se trancou em seu escritório. Mariana o seguiu, preocupada. "Felipe", chamou suavemente, entrando no cômodo. Encontrou-o de pé, junto à janela.
sua silhueta recortada contra a luz da lua. Não posso dar a você o que meu pai quer, disse Felipe sem se virar. Não posso me arriscar a trazer ao mundo uma criança que poderia ser como eu. Mariana sentiu seu coração se partir diante da dor na voz de Felipe. Aproximou-se dele e o abraçou por trás, apoiando sua bochecha contra suas costas deformadas. Não me importo, sussurrou. Eu amo você, Felipe, com ou sem filhos. Felipe se virou em seus braços, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Você me ama? Perguntou, sua voz mal audível. Mariana percebeu naquele momento que era verdade. Em algum ponto, sem que ela percebesse, seus sentimentos por Felipe haviam florescido em algo mais profundo, mais poderoso. Eu te amo, disse, as palavras saindo de sua boca com uma certeza que a surpreendeu. Felipe a olhou fixamente por um momento, como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Então, com um gemido abafado, a puxou para si e a beijou com uma paixão que tirou o fôlego de ambos. Naquela noite, pela primeira vez desde seu casamento, eles se entregaram completamente um ao outro. Mariana descobriu que o corpo de Felipe, apesar de suas deformidades, era capaz de despertar, nela, sensações que nunca havia imaginado. Felipe, por sua vez, a tocou com uma reverência que falava de anos de anseio e solidão. Quando finalmente adormeceram, enroscados um no outro, ambos sentiram que algo fundamental havia mudado. Não eram mais dois estranhos unidos por um casamento arranjado, mas duas almas que haviam encontrado no outro seu lar. As semanas seguintes foram como um sonho para Mariana e Felipe. Seu amor, agora confessado e correspondido, floresceu como as rosas em seu jardim restaurado. Cada dia trazia novas descobertas, novas formas de mostrar seu afeto mútuo. Mariana encontrou em Felipe não apenas um marido amoroso, mas também um companheiro intelectual. Passavam horas discutindo livros, compartilhando ideias e sonhos. Felipe a encorajava a explorar seus próprios interesses. E logo Mariana se viu estudando a administração da fazenda com tanto entusiasmo quanto dedicação. No entanto, como nuvens de tempestade em um dia ensolarado, a pressão do Sr. Antônio por um herdeiro começou a se intensificar. Seus comentários, a princípio sutis, tornaram-se cada vez mais diretos e mordazes. Uma tarde, enquanto Mariana e Felipe desfrutavam de um passeio pelos jardins, Sr. Antônio os interceptou. Vejo que estão aproveitando seu tempo juntos, comentou, sua voz carregada de um sarcasmo mal disfarçado. Mas talvez devessem dedicar mais energia a assuntos mais produtivos. Mariana sentiu Felipe se enrijecer ao seu lado. Antes que pudesse responder, Sr. Antônio continuou. Já se passaram meses desde o casamento. As pessoas estão começando a falar. Precisamos de um herdeiro, Felipe. Um filho que assegure o futuro da família Ribeiro. Pai, começou Felipe, sua voz tensa. Mariana e eu não quero desculpas, interrompeu o Sr. Antônio. Fiz este arranjo por uma razão. Se não podem cumprir com seu dever, talvez eu deva reconsiderar nosso acordo com a família Santos. Com essas palavras, Sr. Antônio se afastou, deixando Mariana e Felipe em um silêncio atordoado. Ele não pode fazer isso, sussurrou Mariana, o medo apertando sua garganta. Minha família... Felipe a puxou para si, abraçando-a com força. Não vou permitir, prometeu. Encontraremos uma solução. Naquela noite, enquanto estavam deitados na cama, o peso das palavras do Sr. Antônio parecia flutuar entre eles. Mariana podia sentir a tensão no corpo de Felipe, a forma como suas mãos tremiam levemente enquanto a acariciava. Felipe, disse suavemente, virando-se para olhá-lo nos olhos. O que vamos fazer? Felipe suspirou profundamente. Não sei, admitiu. Uma parte de mim quer lhe dar um filho, Mariana. Ver você carregando nosso bebê seria um sonho realizado. Mas você tem medo, completou Mariana por ele. Felipe assentiu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. E se nosso filho nascer como eu, não poderia suportar vê-lo sofrer, ser rejeitado como eu fui.
Mariana tomou o rosto de Felipe entre suas mãos, obrigando-o a olhar para ela. Escute-me, disse com firmeza. Se tivermos um filho, vamos amá-lo incondicionalmente. Não importa como ele nasça, e se ele se parecer com você, vou amá-lo ainda mais, porque será parte do homem que amo. Felipe a olhou com assombro, como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Você está falando sério? Perguntou sua voz mal passando de um sussurro. Com todo o meu coração, respondeu Mariana. Naquela noite, fizeram amor com uma intensidade nova, como se quisessem gravar em seus corpos a promessa que acabavam de fazer. E talvez tenha sido naquela noite, ou talvez em outra nas semanas seguintes. Mas logo Mariana começou a notar mudanças em seu corpo. No início, foram sutis. Uma leve tontura pela manhã, uma sensibilidade incomum nos seios. Mas à medida que os dias passavam, a suspeita se transformou em certeza. Uma manhã, enquanto Felipe estava em seu escritório, Mariana foi à cidade para visitar o médico. Quando retornou, seu rosto brilhava com uma mistura de emoção e nervosismo. Encontrou Felipe no jardim, podando as rosas que haviam plantado juntos. Ao vê-la, sorriu, mas seu sorriso desapareceu ao notar sua expressão. Mariana, disse aproximando-se dela com preocupação. O que aconteceu? Você está bem? Mariana pegou suas mãos entre as suas, seu coração batendo forte. Felipe, começou, sua voz, tremendo ligeiramente, estou grávida. O mundo pareceu parar por um momento. Felipe a olhou fixamente, seus olhos se arregalando. Grávida, repetiu, como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Mariana assentiu, as lágrimas começando a cair por suas bochechas. Vamos ser pais, sussurrou. Por um momento, Felipe não se moveu. Então, com um grito de alegria, a levantou em seus braços e a fez girar. Quando a colocou no chão, seu rosto estava radiante de felicidade. Eu te amo, disse, beijando-a com fervor. Te amo tanto, Mariana, e vou amar nosso filho, não importa o quê. Enquanto se abraçavam no jardim, rodeados pelas rosas que haviam cultivado juntos, Mariana sentiu que seu coração transbordava de amor e esperança. Não importava o que o futuro lhes reservasse, enfrentariam juntos cada desafio. No entanto, mesmo nesse momento de alegria, uma pequena sombra de preocupação deslizou em sua mente. Como o Sr. Antônio reagiria à notícia e como esse bebê afetaria sua já complicada dinâmica familiar. A notícia da gravidez de Mariana trouxe consigo uma mistura de emoções para o jovem casal. Por um lado, havia a alegria transbordante de Felipe, que passava horas falando com a barriga ainda pouco saliente de Mariana, fazendo planos para o futuro. Por outro lado, havia o medo constante da reação de Sr. Antônio e das possíveis complicações da gravidez. Decidiram manter a notícia em segredo por um tempo, pelo menos até que Mariana passasse o primeiro trimestre. No entanto, esconder sua condição se tornava cada dia mais difícil, especialmente com os enjoos matinais e os repentinos desejos que acometiam Mariana. A toda hora uma manhã, enquanto Mariana se recuperava de um episódio particularmente forte de náuseas, ouviu vozes exaltadas vindas do escritório de Felipe. Com o coração na garganta, aproximou-se silenciosamente da porta entreaberta. É inaceitável, Felipe. A voz de Sr. Antônio ressoava com fúria. Já se passaram meses e ainda não há sinais de um herdeiro. Por acaso você é incapaz de cumprir seu dever como homem? Pai, por favor. A voz de Felipe soava tensa, mas controlada. Mariana e eu estamos fazendo o possível. Essas coisas levam tempo. Tempo é o que não temos, rugiu o Sr. Antônio. As pessoas falam, Felipe. Elas se perguntam se você é realmente capaz de gerar um filho. Alguns até sugerem que eu deveria anular este casamento e procurar uma esposa mais fértil para você. Mariana sentiu seu sangue gelar. Anular o casamento? Separá-la de Felipe? Não, não podia permitir isso. Sem pensar duas vezes, irrompeu no escritório. Não podem fazer isso, exclamou, com lágrimas nos olhos. Ambos, os homens se voltaram. Para ela, surpresos com sua aparição repentina. Mariana, começou Felipe,
movendo-se para ficar ao seu lado. Você não deveria estar aqui. Não, Felipe, disse Mariana, pegando sua mão e enfrentando o Sr. Antônio. Tenho todo o direito de estar aqui. Trata-se do nosso casamento, da nossa vida. Sr. Antônio a olhou com uma mistura de surpresa e desdém. Entendo sua preocupação, mocinha, disse friamente. Mas este é um assunto familiar que não lhe diz respeito. Diz respeito a mim mais do que o senhor imagina, respondeu Mariana, erguendo-se o máximo que podia, porque estou grávida. O silêncio que se seguiu à sua declaração foi ensurdecedor. Sr. Antônio a olhou fixamente, como se não pudesse acreditar no que acabara de ouvir, grávida. Repetiu finalmente: Isso é verdade, Felipe. Felipe assentiu, apertando a mão de Mariana. Sim, pai, Mariana está grávida. Íamos esperar mais um pouco para anunciar, mas isso é maravilhoso, exclamou o Sr. Antônio, seu rosto se transformando com um sorriso. Um herdeiro para a família Ribeiro. Devemos fazer um anúncio formal, organizar uma celebração. Enquanto o Sr. Antônio continuava falando, fazendo planos grandiosos, Mariana e Felipe trocaram um olhar. A alegria de Sr. Antônio era evidente, mas ambos sabiam que esta notícia traria consigo novos desafios. Nos dias que se seguiram, a mansão Ribeiro se viu envolta em um turbilhão de atividade. Sr. Antônio, ansioso para anunciar a chegada do herdeiro, organizou uma grande festa para a qual convidou toda a alta sociedade da região. Mariana se viu de repente no centro das atenções, cercada de mulheres que lhe davam conselhos não solicitados sobre a gravidez e o parto, e homens que felicitavam Felipe por sua virilidade. A jovem se sentia sobrecarregada e, frequentemente, buscava refúgio no jardim que havia cultivado com Felipe. Foi durante uma dessas escapadas que Mariana se encontrou com Dona Zefa, a cozinheira, que a olhava com uma expressão estranha. Aconteceu alguma coisa, Dona Zefa? Perguntou Mariana, intrigada com a atitude da mulher. Dona Zefa pareceu hesitar por um momento antes de falar. Senhora, começou, sua voz mal passando de um sussurro. Há algo que a senhora precisa saber. Algo sobre a mãe do senhor Felipe. Mariana sentiu seu coração acelerar. O que é, Dona Zefa? Pode me contar? A cozinheira olhou ao redor, como se certificando-se de que ninguém pudesse ouvi-las. A mãe do senhor Felipe, ela também teve dificuldades durante a gravidez. O senhor Antônio estava obcecado em ter um herdeiro perfeito. Pressionou-a muito, fez com que ela se submetesse a todo tipo de tratamento. Mariana ouvia, horrorizada, enquanto Dona Zefa continuava seu relato. Aparentemente, a pressão e os tratamentos haviam sido demais para a frágil saúde da mãe de Felipe. Ela morrera pouco depois do parto, deixando um bebê deformado e um marido consumido pela culpa e decepção. O senhor Antônio nunca se perdoou, concluiu Dona Zefa. Por isso, ele é tão intenso com relação ao herdeiro, quer se redimir, ter uma segunda chance. Mariana ficou em silêncio, processando toda essa nova informação. De repente, muitas coisas faziam sentido. A obsessão de Sr. Antônio, o medo de Felipe de ter filhos, o jardim abandonado. Obrigada por me contar isso, Dona Zefa, disse finalmente Mariana. Mas por que está me contando isso agora? A cozinheira a olhou com preocupação. Porque temo que a história possa se repetir, senhora. O Sr. Antônio parece estar caindo nos mesmos padrões. Cuide-se e cuide do seu bebê. Com essas palavras, Dona Zefa se afastou, deixando Mariana imersa em seus pensamentos. A jovem acariciou seu ventre, uma determinação feroz crescendo em seu interior. Não permitiria que a história se repetisse. Protegeria seu bebê e Felipe, não importava o custo. Naquela noite, enquanto estava deitada na cama ao lado de Felipe, Mariana tomou uma decisão. Precisava contar a ele o que havia descoberto. Eles precisavam enfrentar isso juntos. Felipe começou suavemente, virando-se para olhá-lo. Há algo que preciso lhe contar sobre sua mãe. A revelação de Mariana sobre o passado da família Ribeiro caiu como uma bomba na vida de Felipe. No início, ele se recusou a acreditar,
acusando Mariana de inventar histórias. Mas à medida que as peças se encaixavam, a dor e a raiva se apoderaram dele. Como ele pôde fazer isso com minha mãe? Gritou Felipe, andando furiosamente pelo quarto. Como pôde arriscar a vida dela assim? Mariana o observava com o coração apertado, desejando poder aliviar sua dor. Felipe, seu pai estava cego pelo desejo de ter um herdeiro. Não justifica suas ações, mas não o defenda, rugiu Felipe, voltando-se para ela com os olhos cheios de lágrimas. Toda a minha vida carreguei esta deformidade, acreditando que era algum tipo de castigo divino, e agora descubro que foi por causa da obsessão do meu pai. Mariana se aproximou dele, envolvendo-o em seus braços. Felipe resistiu por um momento antes de desabar contra ela, seus soluços sacudindo seu corpo deformado. Sinto muito, meu amor, sussurrou Mariana, acariciando suas costas. Mas agora sabemos. Podemos garantir que a história não se repita. Felipe se afastou ligeiramente, olhando-a com uma mistura de amor e medo. Mariana, se algo acontecer com você por minha culpa, por esta gravidez, nada vai acontecer comigo, afirmou Mariana com convicção. Somos mais fortes juntos, Felipe. Enfrentaremos isso como uma equipe. Os dias seguintes foram tensos na mansão Ribeiro. Felipe evitava seu pai, trancando-se em seu escritório, ou passando horas no jardim com Mariana Sr. Antônio. Alheio à tempestade que se aproximava, continuava fazendo planos grandiosos para o nascimento do herdeiro. Foi durante um jantar em família que tudo explodiu. Sr. Antônio estava falando entusiasmado sobre os melhores médicos da capital, sugerindo que Mariana deveria se submeter a uma série de tratamentos para garantir uma gravidez saudável. Afinal, disse Sr. Antônio, levantando sua taça, devemos fazer todo o possível para garantir que o bebê nasça perfeito. Felipe se levantou de repente, sua cadeira caindo no chão com um estrondo. Como você fez com minha mãe? Perguntou, sua voz tremendo de raiva. Sr. Antônio empalideceu. Do que você está falando, filho? Perguntou, tentando manter a compostura. Não me chame de filho, cuspiu Felipe. Não depois do que você fez com minha mãe. Como pôde arriscar a vida dela assim? Como pôde submetê-la a esses tratamentos, sabendo que poderiam machucá-la? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sr. Antônio olhava para seu filho com uma mistura de choque e vergonha. Felipe, começou, sua voz embargada. Eu não sabia que os tratamentos eram tão perigosos. Só queria o melhor para você, para nossa família. O melhor? Gritou Felipe. Olhe para mim, pai. Isto é o melhor? Uma vida de rejeição e zombarias? É isto que você queria para mim? Mariana se levantou, colocando-se ao lado de Felipe e, pegando sua mão, Sr. Antônio, disse com firmeza. Entendemos que suas intenções eram boas, mas não podemos repetir os erros do passado. Este bebê, nosso filho, será amado e aceito, não importa como nasça. Sr. Antônio olhou para eles, lágrimas se formando em seus olhos. Sinto muito, sussurrou. Sinto muito, Felipe. Nunca quis machucar sua mãe, nunca quis machucar você. Felipe olhou para seu pai, anos de dor e ressentimento refletidos em seus olhos. Preciso de tempo, disse finalmente, tempo para processar tudo isso, para perdoar. Com essas palavras, Felipe saiu da sala de jantar, deixando Mariana e Sr. Antônio em um silêncio desconfortável. Ele ama você, disse Mariana suavemente a Sr. Antônio. Mas precisa se curar, vocês dois precisam. Sr. Antônio assentiu, parecendo de repente muito mais velho e cansado. Você tem razão, admitiu. Cometi muitos erros. Mas prometo a você, Mariana, que farei tudo o que puder para corrigi-los, para ser o pai e o avô que minha família merece. Mariana sorriu suavemente, sentindo que, apesar da dor, esta confrontação era o primeiro passo para a cura da família Ribeiro. Os meses seguintes foram um período de ajuste e reconciliação. Felipe e seu pai começaram a ter longas conversas, desenterrando velhas feridas e tentando curá-las, Mariana. Enquanto isso, concentrou-se em sua gravidez, cercada pelo amor e apoio de seu marido, e pouco a pouco de seu sogro. À medida que sua barriga crescia,
também crescia a expectativa na mansão Ribeiro. Mas desta vez, não era uma expectativa carregada de exigências impossíveis, mas de amor incondicional e aceitação. Uma noite, enquanto Mariana e Felipe descansavam no jardim, sentiram os primeiros movimentos do bebê Felipe. Colocou sua mão sobre a barriga de Mariana, maravilhando-se com a vida que crescia dentro dela. "Eu te amo", sussurrou, beijando suavemente Mariana. "A você e ao nosso bebê, não importa como ele seja, será perfeito para nós." Mariana sorriu, lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos. "Será", afirmou, "porque será nosso." Enquanto o sol se punha sobre a mansão Ribeiro, banhando o jardim em tons dourados, Mariana e Felipe se abraçaram, seus corações cheios de esperança pelo futuro que os aguardava. Um futuro que, apesar dos desafios, enfrentariam juntos, com amor e força. Os meses passaram rapidamente na mansão Ribeiro. A barriga de Mariana crescia dia após dia, assim como a expectativa e o amor na família Felipe havia se tornado um marido dedicado, atento a cada necessidade de Mariana, enquanto o Sr. Antônio, em uma tentativa de se redimir, havia se transformado em um futuro avô carinhoso e protetor. Numa manhã de primavera, quando os primeiros raios de sol começavam a iluminar o jardim que Mariana e Felipe haviam cultivado juntos, a jovem sentiu as primeiras contrações. "Felipe", sussurrou, sacudindo suavemente seu marido que dormia ao seu lado. "Está na hora." As horas seguintes foram um turbilhão de atividade. Felipe, presa do pânico e da emoção, correu por toda a casa, acordando os criados e seu pai, Sr. Antônio. Mantendo a calma que os anos lhe haviam dado, encarregou-se de chamar o médico e a parteira Mariana foi levada para o quarto que haviam preparado para o parto. Enquanto estava deitada na cama, respirando profundamente para suportar a dor das contrações, não pôde evitar pensar na mãe de Felipe, em como ela teria vivido esses momentos. Jurou a si mesma que sua história teria um final diferente. Felipe permaneceu ao seu lado o tempo todo, segurando sua mão, sussurrando palavras de amor e encorajamento. Sr. Antônio esperava fora do quarto, andando de um lado para o outro, rezando. Pela primeira vez em anos, as horas passaram lentamente. O sol alcançou seu zênite e começou a descer, tingindo o céu de tons alaranjados, e foi então, justo quando a primeira estrela da tarde aparecia no firmamento, que se ouviu o choro de um bebê. "É um menino", anunciou a parteira. Segurando o recém-nascido Felipe, com lágrimas nos olhos, olhou para seu filho pela primeira vez. O bebê era pequeno, com uma penugem de cabelos escuros e olhos que, ao se abrirem brevemente, revelaram o mesmo tom de azul profundo de seu pai. "Ele é perfeito", sussurrou Felipe. Sua voz carregada de emoção, Mariana, exausta, mas radiante, estendeu os braços para receber seu filho. Quando o aconchegou contra seu peito, sentiu que seu coração transbordava de amor. "Bem-vindo ao mundo, João", disse suavemente. Nomeando o bebê em homenagem a seu próprio pai Felipe, sentou-se ao lado dela na cama, envolvendo sua pequena família com seus braços. Naquele momento, todas as dúvidas e medos que haviam atormentado sua mente durante meses se dissiparam. Não importava como seu filho fosse, eles o amariam incondicionalmente. Sr. Antônio foi convidado a entrar no quarto. O idoso se aproximou com passos trêmulos, seus olhos fixos no pequeno embrulho nos braços de Mariana. Posso vê-lo?" perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Mariana assentiu, descobrindo suavemente o rosto do bebê. Sr. Antônio se inclinou, seus olhos se enchendo de lágrimas ao ver seu neto pela primeira vez. "Ele é lindo", disse, sua voz embargada pela emoção. "Felipe, Mariana, sinto muito. Por tudo, prometo que serei o melhor avô que puder ser para este pequeno." Felipe olhou para seu pai, anos de ressentimento se dissolvendo diante da visão do idoso comovido por seu neto. "Eu sei, pai", disse suavemente, "você será." Os dias seguintes foram um turbilhão de visitas e celebrações. A notícia do nascimento do herdeiro Ribeiro se espalhou rapidamente pela região. No entanto,
Para surpresa de muitos, não houve grandes festas nem anúncios grandiosos. Em vez disso, a família Ribeiro optou por uma celebração íntima, centrada no amor e na união familiar. Uma tarde, enquanto Mariana amamentava João no jardim, com Felipe ao seu lado, notaram que Sr. Antônio se aproximava com um envelope na mão. "Há algo que preciso confessar a vocês", começou o idoso, sua voz carregada de emoção. Algo que descobri há pouco tempo, mas não sabia como lhes dizer. Mariana e Felipe trocaram um olhar de preocupação. "O que aconteceu, pai?", perguntou Felipe. Sr. Antônio respirou fundo antes de continuar. "Há algumas semanas, enquanto revisava alguns documentos antigos, encontrei isto." Estendeu o envelope para eles. "É uma carta de sua mãe, Felipe, escrita pouco antes de você nascer." Com mãos trêmulas, Felipe pegou o envelope. Mariana, segurando João com um braço, colocou sua mão livre sobre o ombro de seu marido em sinal de apoio. Felipe abriu o envelope e começou a ler em voz alta. "Meu querido filho, se você está lendo isto, significa que não estou aí para lhe dizer pessoalmente. Mas há algo que você precisa saber. Algo que seu pai e eu descobrimos recentemente. Sua condição, essa que o mundo chama de deformidade, não foi causada pelos tratamentos aos quais me submeti durante a gravidez. É uma condição genética, algo com que você nasceu. Os médicos nos confirmaram isso há pouco tempo. Quero que saiba que eu o amo exatamente como você é. Você é perfeito aos meus olhos e sei que será um homem maravilhoso. Não deixe que o mundo lhe diga o contrário. E se um dia você tiver seus próprios filhos, não tema. Esta condição não é hereditária. Seus filhos nascerão saudáveis, livres dos fardos que você teve que carregar. Eu te amo, meu pequeno. Sempre estarei com você, mamãe." O silêncio que se seguiu à leitura da carta foi profundo. Felipe olhava para o papel em suas mãos, lágrimas correndo livremente por suas bochechas. Eu não sabia", disse Sr. Antônio, sua voz embargada. "Encontrei a carta há pouco tempo e não sabia como contar a vocês, Felipe, meu filho, sinto muito. Passei anos me culpando você, quando na verdade não foi culpa de ninguém", terminou Mariana suavemente. Felipe levantou o olhar, mirando primeiro seu pai, depois Mariana e finalmente seu filho, que dormia placidamente nos braços de sua mãe. "Toda a minha vida", começou, sua voz trêmula, "carreguei este peso, acreditando que era um castigo, que era o resultado da ambição e dos erros. E agora você sabe a verdade", disse Mariana, inclinando-se para beijar sua bochecha. "Você é quem é, Felipe, e nós o amamos por isso." Sr. Antônio se aproximou, colocando uma mão trêmula sobre o ombro de seu filho. "Perdoe-me, Felipe, por não ter sido o pai que você precisava, por não tê-lo amado como você merecia." Felipe olhou para seu pai, anos de dor e ressentimento se dissolvendo diante desta nova verdade. Lentamente, levantou-se e, para surpresa de todos, abraçou o Sr. Antônio. "Eu te perdoo, pai", sussurrou, "e espero que você também possa me perdoar." Enquanto pai e filho se reconciliavam, Mariana olhou para seu pequeno João. O bebê abriu os olhos, olhando-a com aquela inocência pura dos recém-nascidos. Naquele momento, Mariana soube que, apesar de todos os desafios, eles haviam encontrado seu final feliz. A família Ribeiro havia passado por provações e tribulações, haviam enfrentado preconceitos e medos, mas no final, o amor havia triunfado. Um amor que havia crescido de um casamento arranjado, que havia florescido no jardim da adversidade e que agora dava seus frutos na forma de uma nova vida e uma família reunida. Enquanto o sol se punha sobre a mansão Ribeiro, banhando o jardim em tons dourados, Mariana, Felipe, Sr. Antônio e o pequeno João formavam um quadro de amor e redenção. A jovem camponesa que uma vez havia aceitado um casamento por dever, agora se encontrava no centro de uma família unida pelo amor mais puro, e assim, naquele jardim que Mariana e Felipe haviam cultivado juntos, entre as rosas que simbolizavam seu amor crescente, a família Ribeiro deu as boas-vindas
a um novo amanhecer, um futuro cheio de esperança, aceitação e, acima de tudo, amor incondicional.